Muito bem, meus irmãos, vamos para mais uma parábola. E eu não sei quantos irmãos, mas tem sido assim uma delícia estar caminhando nessa jornada pelas parábolas de Jesus. Nenhuma dessas parábolas é novidade para nós, porque nós já lemos todas elas. Mas quando a gente se aplica a estudá-las de forma mais profunda, a gente descobre que tem sempre algo novo, algo diferente, que pode abençoar a nossa vida e impactar o nosso coração, né? Então, essa tem sido a experiência. Vamos ler hoje Mateus capítulo 18. Mateus 18, versos 23 a 35. A parábola do credor incompassivo. Esse é o título que esse texto recebeu. E o texto diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, ou com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a entendermos de forma profunda essa palavra que acabamos de ler, e que o teu Espírito Santo, que habita em nós por causa da fé depositada no teu Filho Jesus Cristo, que esse mesmo Espírito molde os nossos corações, para que seja encontrado em nós os reflexos desse amor que cremos foi derramado em nossos corações pelo teu Espírito. Com o teu amor, ajuda-nos a amar e assim a perdoar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nós temos uma parábola que ela precisa mexer com o nosso íntimo, com os nossos corações. Nas parábolas anteriores, através das quais Jesus buscava revelar algo sobre o reino de Deus, Jesus iniciava a parábola sempre dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele ia e expunha a parábola.
Ou então, ele dizia, fazia uma pergunta, né, para responder: a que compararei o reino dos céus? Então, o reino dos céus é comparado a, e aí ele contava a parábola. Mas, quando ele inicia essa parábola, ele inicia de uma forma diferente. Nessa parábola, Jesus inicia dizendo: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a... E aí ele vai contar a parábola. Então, quando nós lemos essa expressão iniciando a frase, por isso, essa expressão revela que a parábola foi motivada por algo que a precedeu. Alguma coisa aconteceu antes e motivou Jesus a contar essa parábola. O que motivou Jesus a contar essa parábola? A motivação foi uma pergunta de Pedro a respeito do limite do perdão. Mateus 18, verso 21 e 22. O texto diz: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então tem algumas coisas em torno dessa pergunta de Pedro que fizeram com que Jesus não só desse a resposta, mas contasse a parábola para que Pedro pudesse entender. Como é que era a prática religiosa do judaísmo? Os rabinos, eles ensinavam o seguinte: olha, uma pessoa deve ser perdoada até 3 vezes por uma ofensa causada a alguém. Então, a pessoa ofendeu você a primeira vez, pediu perdão, você deve perdoá-la, né? Tica lá, uma. Ela ofendeu você, trouxe algum prejuízo para você, magoou você, segunda vez, né? 2. Fez a terceira vez, você fez e encerrou. Se ela fizer de novo, não tem mais perdão. Era esse o ensino do judaísmo. Aí Pedro, então, não, agora, né, eu sou de Jesus, aleluia. Então, se eu sou de Jesus, eu tenho que ter mais tolerância com o meu irmão. Então, já que o judaísmo diz que são 3 vezes, então, né, estou disposto a perdoar 7 vezes. E aí ele fala isso para Jesus assim, talvez até com um certo orgulho, né? Olha só, Senhor, eu estou sendo nobre. É essa a ideia, é isso que está no coração de Pedro. Olha, Senhor, como o Senhor, a caminhada com o Senhor, está fazendo de mim uma pessoa generosa. Vou perdoar 7 vezes. Está de bom tamanho, Senhor? Contar o número de vezes que se irá conceder perdão parece muito mais com uma vontade contida de ferir, contida por apenas 7 vezes. Então, me ofendeu a primeira vez a vontade de dar uma martelada, mas não, eu vou segurar aqui, vou esperar até a 7ª vez. Mas se você fizer a 8ª, o martelo está aqui pronto. Então parece muito mais com essa raiva e essa vontade de ferir contida do que pela disposição de amar. Jesus está chamando a nossa atenção para a necessidade de amar e, amando, perdoar. O ensino de Jesus aponta para o fato de que fazer um pouco de bondade é tão perigoso quanto não fazer bondade nenhuma. Irmãos, isso é algo sério que a gente precisa pensar. Quando eu faço uma bondade para alguém, e eu faço limitando, eu faço assim, olha, vou fazer essa vez, mas, né, está contado. Isso não é amor. Isso não é desejo de fazer bem, isso não é desejo de edificar, de cuidar, de promover o crescimento. A gente consegue entender bem isso, por exemplo, quando
a gente vive a experiência da paternidade, da maternidade. Filho não é alguém grato. E não é exatamente porque no desenvolvimento, infância, adolescência, os filhos não têm essa consciência de gratidão. Eles recebem de nós e eles entendem que isso é natural. O esforço que a gente faz, a gente se mata por eles. E eles entendem que isso a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. É esse o sentimento, essa percepção deles. E está tudo bem, porque é assim mesmo, eles vão amadurecer depois. Agora, o fato de eles não demonstrarem gratidão, faz com que a gente considere a hipótese de não fazer mais? Que se vire agora? Não. Por quê? Porque são filhos. A gente ama. É disso que o texto está falando. Ele diz, Deus derramou o amor dele no nosso coração. A gente precisa estar disposto a investir no outro, porque Deus investe em nós, e a gente erra com Deus todo dia. Então, não, Jesus diz, não 7 vezes, porque fazer um pouco de bondade é tão perigoso quanto não fazer bondade nenhuma, pois a atenção de Deus está voltada para a intenção do coração, e não para as ações externas. Se eu faço algo medindo, se eu faço algo pensando, não vou fazer agora, não é para todo mundo ver que eu estou fazendo, mas não existe uma intenção realmente de investir, Deus está vendo isso. Então a resposta de Jesus revela para Pedro o quão distante, ele achava que estava bem na fita, né? Estou bem na foto agora, de 3 para 7, Jesus mostra que ele estava muito longe do padrão estabelecido por Deus para aqueles que habitarão no reino dos céus. Quando Jesus afirma, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, ele não está apresentando um número que estabelece um limite. Porque se alguém ficar contando também, né, bom, 70 vezes 7, né, 7 vezes 7, 40, 490 vezes, vou ficar marcando lá. Não, não é isso também. Então, a ideia não é estabelecer um número como limite, mas a necessidade de cultivar no coração o desejo de perdoar tantas vezes quantas o perdão se fizer necessário. Então, a pessoa errou, pediu perdão, perdoa. Errou de novo, pediu perdão, perdoa. Ah, mas eu não sei se ela está sendo sincera no pedido de perdão, o problema dela com Deus. Porque se eu entrar nessa esfera de querer julgar o coração do outro, aí sim eu comprometo a minha vida, porque eu vou errar no meu julgamento. Então, é para perdoar tantas vezes quantas o perdão se fizer necessário. A parábola, portanto, vai revelar a razão pela qual se deve perdoar sem limite. Jesus primeiro diz, Pedro, até 7 não, até 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes seu irmão precisar do seu perdão, você deve perdoá-lo. Tá, isso é um choque. Então Jesus, entendendo isso, ele diz, bom, então agora eu vou contar uma parábola, para que esse meu discípulo possa entender por que o perdão tem que ser sem limite. E aí, ele vai contar essa parábola que nós acabamos de ler. Vamos entender essa parábola. Jesus conta a parábola e diz que um rei reúne os seus servos em um dia determinado para que esses servos prestem contas a ele. Então, a ideia da parábola aqui é a ideia de um rei, como era lá na Babilônia. Nós lemos o livro de Daniel e nós vemos que o rei, ele separava as pessoas mais inteligentes, treinava elas, às vezes pessoas de outras nações, pegava os mais inteligentes, treinava, e os melhores ele colocava como governantes das das regiões, das satrapias. Então, a ideia era essa, eram servos do rei, que eram administradores de províncias. Eles eram responsáveis por governar naquela região, por recolher os impostos. Desses impostos, um percentual deles, eles podiam desfrutar
mas eles precisavam prestar contas para o rei, precisavam ser transparentes, ser fiéis e serem eficientes. Então, certamente havia um valor que era um valor estabelecido, aquela cota que, de tempo em tempo, aqueles servos precisavam chegar diante do rei e apresentar aqueles valores. Então, é dessa reunião que a parábola está falando. O rei chama os seus governantes e eles devem prestar conta. E aí o texto diz que, dentre os governantes, foi achado um que devia uma importância gigantesca. Eu confesso aos irmãos que, embora já tivesse entendido o significado da parábola, mas eu nunca tinha tido a curiosidade de verificar proporcionalmente que valor era esse. E aí eu fiz isso dessa vez para poder estudar e apresentar essa parábola. O texto diz que esse governante, esse servo do rei, ele devia 10.000 talentos. Vamos entender quão grande e desproporcional era essa dívida. Então, quando nós olhamos de forma monetária, porque o talento ele vai ser apresentado tanto como peso na Bíblia, como enquanto valor monetário. Como peso, às vezes é difícil a gente comparar, porque você vai ter talentos de ouro, talentos de prata, mas como valor monetário é fácil de fazer a comparação. Então, dentre as moedas, os valores utilizados na Bíblia e naquele tempo, você tem, por exemplo, o denário. O denário era uma unidade de financeira, né? Monetária. E 300 denários era uma média de salário anual que um trabalhador recebia. Ou seja, um denário era aproximadamente o valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, 300 denários era o que um trabalhador comum receberia no ano inteiro. Um talento era igual a 20 anos de salário. Ok? Então, 20 anos vezes 300 denários, vamos começar a fazer conta aqui, né? 6.000 denários. Aí nós temos o indivíduo devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos era o equivalente a 200.000 anos de salário de um trabalhador comum. Imaginou? Era um valor exorbitante, mesmo para um governador de uma província, que a gente pensa, não, estamos falando do salário de um trabalhador, de um assalariado, alguém que trabalharia hoje o mês inteiro e receberia um salário mínimo. Não, nós estamos falando do governador de uma província. Mesmo para ele, isso seria algo absurdo. Nos tempos do reinado de Salomão, a arrecadação de impostos anual era de 666 talentos. Isso está escrito lá em 2 Crônicas 9, verso 13. O texto diz: e o peso de ouro que tinha em um ano para Salomão era de 666 talentos de ouro. Então, em um ano inteiro, no reinado de Salomão, o rei mais próspero de Israel, a arrecadação era de 666 talentos. Esse indivíduo devia ao rei 10.000 talentos. O salário anual de Herodes Antipas, nos tempos do Novo Testamento, que era governador da Galileia, era de 200 talentos por ano. Então, a gente conseguiu entender o quanto que a dívida desse servo estava grande? A dívida era impagável e impossível de se imaginar até como chegou aqueles valores. Então, quando Jesus apresenta essa parábola, ele está mostrando alguém que tinha uma dívida que era impossível até de ele explicar
como ele chegou àquela dívida. O valor em termos de talento que Davi juntou durante anos para que Salomão construísse o templo de Salomão, o grande templo de Salomão, foi de 8.000 talentos. Juntando as doações, ouro e tudo do povo todo. Então, a dívida desse servo era algo absurdo. E aí, o texto diz que por não ter como pagar a dívida, o rei ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos, com tudo o que possuía. A ideia não era para pagar a dívida. Por quê? Porque tudo o que ele tinha, mais a vida dele e dos filhos, não era nem uma fração daquilo que era a dívida dele. Essa descrição dessa ação do rei era algo que era comum, era bem conhecido nos tempos do Novo Testamento. A legislação romana permitia isso. A lei romana, ela considerava que a esposa e os filhos de um homem eram parte da sua propriedade. Nós já falamos sobre essa questão em outros momentos aqui na igreja, né? Um pai tinha direito de vida e morte sobre um filho. Então, quando um homem tinha uma dívida como essa, o rei podia vendê-lo como escravo e vender tudo aquilo que ele possuía, inclusive a esposa e os filhos. Então, o texto diz que foi isso o que aquele rei ordenou que fosse feito. A venda não cobriria aquela dívida, nem uma fração dela, mas serviria de exemplo para que as pessoas soubessem, olha, não pode ficar devendo o rei, porque senão as consequências são drásticas. É tipo que o que a agiota faz, ou então o que as facções criminosas fazem. Quando alguém tem uma dívida e não paga, eles vão e matam de forma cruel para que sirva de exemplo. Era essa a ideia. Aí o texto diz que esse servo se prostra diante do rei e clama por misericórdia. A misericórdia é o reconhecimento de que ele é culpado, mas que ele não deseja ser punido com uma punição proporcional à sua culpa. Isso é misericórdia. Então, sempre que a gente fala sobre graça, a gente trata as três palavras juntas, né? Justiça, graça e misericórdia. Justiça é a pessoa receber aquilo que ela merece. Então, se ela fez uma coisa boa, ela merece um bom pagamento. Se ela fez uma coisa ruim, ela merece o castigo. Misericórdia é a pessoa não receber proporcional ao mal que ela merece. Então, eu sei que eu mereço uma punição, eu clamo por misericórdia, para que eu não receba a punição proporcional. Então, ele não está pedindo que o rei cancele a dívida dele. Ele está dizendo, tem misericórdia de mim, não me puna com a punição que eu mereço, e eu vou pagar. Ele faz uma promessa que ele não pode cumprir, porque nem que trabalhasse a vida inteira, ele conseguiria juntar aquele dinheiro. Aí, o rei se compadece dele, e o rei vai além da misericórdia. A misericórdia seria reduzir a pena. A misericórdia seria talvez não vender ele, a esposa e os filhos, mas ele dali para frente teria que trabalhar, servir ao rei, sem ganhar mais nada, até amortecer aquela dívida. Alguma coisa parecida com isso. Mas aí o rei vai além, ele ultrapassa o limite da misericórdia e ele entra na esfera da graça. Ele perdoa toda a dívida. A partir de agora, você não me deve mais nada. Passa uma borracha nesse negócio, segue a vida. Vamos adiante. Foi isso o que o rei fez com aquele servo. Olha que coração cheio de alegria aquele homem deve ter saído da presença do rei. Né? Coração transformado, olha que exemplo de bondade. Aí Jesus diz que aquele homem sai e ele se encontra com um seu conservo, talvez um outro governador, alguém que era um igual a ele e que tinha uma dívida com ele. A dívida que ele tinha era de quanto? Cadê o texto? Então,
Cadê? Não, volta. Isso, saindo, porém, aquele servo, verso 28, né? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros ou 100 denários. Sabe quanto que isso correspondia? Se 300 denários era o correspondente a um ano de trabalho, 100 denários era correspondente a 4 meses de salário de um trabalhador comum. Então, veja, a dívida que aquele conservo tinha com ele era algo muito pequeno. Só que aí, ao invés de ele usar da mesma misericórdia que o rei tinha usado com ele, ele pega e, o texto diz que ele sufoca o seu conservo, exigindo o pagamento. E aí o conservo faz com ele do mesmo jeito que ele fez com o rei. Pede misericórdia, diz para ele, eu vou pagar você, tenha paciência, eu vou pagar você. Ele não só não age com a graça que ele recebeu, mas também não age nem com a misericórdia. Ele vai e encerra o seu conservo na prisão, dificultando ainda mais que ele conseguisse pagar, porque está preso, né? Só que aí, enquanto ele faz isso, os outros conservos viram o que o rei tinha feito com ele e o que ele fez com o outro. E aí vão e contam para o rei. Quando o rei soube disso, o rei chama ele de volta. E chamando, repreende a ele: você é um indivíduo mau. Você deveria estar agora como escravo, vendido como escravo, com a sua família toda destroçada, seus filhos, sua esposa sendo vendidos como escravo. Você não era para ter mais nada. Eu perdoei a sua dívida toda. E você não faz o mesmo com o seu conservo, que te devia tão pouco? Eu perdoei uma dívida tão grande sua e você não consegue perdoar algo tão pequeno? E aí, depois de chamar a atenção dele, o rei, indignado, o entregou aos atormentadores. Veja, o rei não cobrou mais a dívida. O rei não vendeu mais ele e a esposa e os filhos e os bens para pagar a dívida. O rei não estava interessado naquele dinheiro. O rei estava interessado em que ele fizesse com os outros o que o rei tinha feito a ele. Como ele não fez, então não, agora eu não quero mais dinheiro. O rei o entrega aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. A dívida era pagável? Não. Então ele seria entregue aos atormentadores até quando? Para sempre. Exatamente. A atitude do rei deixa claro que o servo estava sendo punido não pela dívida que tinha, ou pela sua incapacidade de pagá-la. O servo estava sendo punido por não ter demonstrado pelo seu conservo a mesma misericórdia que o rei demonstrou para com ele. Jesus acaba de dizer para Pedro: Pedro, não 70 vezes 7. Por que você tem que perdoar 70 vezes 7? E aí ele conta essa parábola. Então, o que é que Jesus está ensinando a Pedro e a nós através dessa parábola? Primeiro, ele está dizendo: olha, os nossos pecados contra a santidade de Deus nos fazem devedores em uma medida que nenhum esforço ou desempenho nosso tem como pagar. Nada do que nós possamos fazer para Deus, por mais que nós tenhamos bens, por mais que nós tenhamos poder, riqueza, influência e longevidade, nada do que nós possamos fazer pode pagar a dívida que nós temos com Deus. Aí, Deus nos ama, e a fim de nos livrar da condenação, Deus enviou Jesus, que nos deu vida através da sua morte de cruz.
Jesus entrega a vida na cruz, de modo que a justiça de Deus fosse satisfeita em Jesus. Se o pecado requer morte, Jesus morreu a morte de cada ser humano. E o amor de Deus se revelasse, porque Deus nos ama e Ele quer nos salvar, concedendo graça a todo aquele que entende o valor do sacrifício e com gratidão abraça a graça salvadora. Então vejam, Jesus está nos dizendo, através do seu evangelho e através dessa parábola, que o perdão concedido àquele servo é o perdão concedido a toda a humanidade na cruz. Na cruz, as nossas dívidas são pagas. Mas só pode se beneficiar dessa bênção aquele que entende a graça. Porque quando a gente entende a graça, a gente entende o quão grande é a nossa dívida. E a gente entende que a gente não tinha jeito de pagar. E a gente entende que para que nossa dívida fosse perdoada, Jesus deu a vida dele. Então não foi só Deus dizer assim, não, tudo bem, não precisa pagar mais nada. Não, Jesus pagou o nosso lugar. Quando a gente entende isso, isso precisa transformar o nosso coração. Só aquele que entende isso pode desfrutar desse perdão, desse cancelamento da dívida e da paz com Deus. Quem entende a dimensão da dívida que possui ou que possuía com Deus e que foi perdoada e cancelada, tem o coração cheio de gratidão e é capaz de perdoar qualquer dívida menor. É isso que preenche o coração daquele que creu. Então, eu tenho 37 anos, caminhando para 38 anos de vida cristã. E eu digo para os irmãos que já enfrentei muitas situações assim de injustiça, já tomei muita pernada de crente. Coisa triste, né? Os maiores prejuízos financeiros que eu já sofri em negócio foi com crente. Podia guardar assim aquela amargura, né? Ah, meus irmãos, não mesmo. Eu digo assim com muita tranquilidade, né? Tem um ditado popular que diz assim: mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Né? Não são todos os ditados que eu gosto, não, mas esse é um que é verdadeiro. Então, olha, Deus já me deu tanta coisa, Deus já me fez já me concedeu tantas bênçãos, já fez tantos milagres, tantas coisas que vieram à minha vida sem que eu esperasse. E aí, quando essas coisas acontecem, eu olho para trás e falo assim, olha, né, aquele prejuízo é troco, em relação às bênçãos que Deus tem me concedido. Mas a bênção maior, Ele já me deu, o perdão dos meus pecados, a salvação, a vida eterna. Não dá para ficar se apegando a essas coisas pequenas. Tem uma música acho que da Ana Paula Valadão, ela diz, né, não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu penso que Deus me ama. Que frase extraordinária. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com coisas pequenas. Vamos perdoar logo, liberar logo a pessoa, liberar o nosso coração e seguir em frente. É disso que a parábola fala. Então, aquele que entendeu a dimensão da graça, ele não tem dificuldade em perdoar. Porém, aquele que não entendeu quão grande é a sua dívida, confundirá o chamado a uma vida de gratidão, cujo resultado é um transbordar de amor e misericórdia, ele confundirá isso com uma religiosidade vestida de rituais que aparentam santidade, mas que continuam buscando apenas os próprios interesses egoístas e temporais. Então, tem muita gente dentro das igrejas fazendo um discurso correto, mas com a motivação errada no coração, desejando não promover o bem dos irmãos, promover o crescimento da obra de Deus, promover a glória de Deus. Não,
estão trabalhando para a edificação de si mesmos, para o crescimento seu próprio, para o seu egoísmo, para a sua satisfação. Então, tem uma vestimenta de santidade. Mas Deus olha para o coração. O crente em Jesus Cristo não é um ex-pecador, a gente tem que lembrar disso, mas sim um pecador inconformado com a sua condição de pecador e que conta com a misericórdia e a graça de Deus para ter seus pecados perdoados diariamente. Todo dia a gente peca, já pequei um montão hoje. Naquilo que eu pensei, naquilo que eu não devia ter pensado, naquilo que eu falei e não devia ter falado, naquilo que eu não falei e deveria ter falado, naquilo que eu não fiz e deveria ter feito. Quantas coisas a gente já fez ou deixou de fazer e que não deveria, que contrariou a vontade de Deus hoje. E a gente conta, mesmo sem lembrar, mesmo sem se dar conta, e portanto sem a condição, portanto, de pedir perdão, porque se eu não lembro o que eu errei, como é que eu vou pedir perdão, né? Mas eu continuo contando com a misericórdia de Deus que se renova sobre mim todos os dias, e a sua graça que se estende a mim em Jesus Cristo, e Ele vai perdoando os meus pecados. Então, a gente perdoa porque a gente é perdoado, não apenas 7, não apenas 77, ou 70 vezes 7, mas incontáveis vezes, até nos livrarmos desse corpo de pecado, até que Cristo volte, ou que a gente morra, e então aguarde a ressurreição, quando Cristo voltar. Enquanto esse corpo estiver vivo, a gente vai cometer pecado, e a gente conta com a misericórdia de Deus, o perdão. Aqueles que são perdoados todos os dias, não deveriam estar prontos para liberar perdão de maneira incontável? Se eu recebo perdão de Deus todo dia, por que eu não vou perdoar o meu irmão? A minha dívida com Deus é muito maior do que qualquer dívida que qualquer irmão possa ter comigo. É isso o que Jesus está chamando a atenção de Pedro e de nós nessa noite. Jesus conclui sua fala dizendo assim: assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Se eu não tenho capacidade e entendimento para liberar perdão, é porque a transformação não aconteceu em mim. Então vejam, liberar perdão não tem nada a ver com sentimento. Pastor, mas aquela pessoa me ofendeu tanto, ela me trouxe um prejuízo tão grande, aquilo me dói. Então, a gente precisa tratar isso, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa orar sobre isso. Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre o meu sentimento. O perdão é uma decisão que a gente toma. Eu decidi perdoar, eu decidi não colocar mais culpa, eu decidi não desejar mais mal para aquela pessoa porque ela fez aquilo. Isso é uma decisão. O sentimento Deus cuida, mas primeiro eu preciso decidir. Eu preciso primeiro liberar aquela pessoa, para que então Deus possa tratar os meus sentimentos. Então essa não foi a única vez que Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 7, verso 2, o texto diz assim: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, a minha dívida com Deus era muito maior do que qualquer dívida de alguém comigo. Deus está dizendo: eu perdoo você, mas você tem que perdoar o outro. Eu perdoo a sua dívida de 10.000 talentos, mas você precisa perdoar os 100 denários do seu irmão. É esse o ensinamento. O céu não é dos religiosos, mas sim daqueles que, por terem experimentado o perdão e a salvação, vivem não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, e consciente da dívida que lhe foi perdoada e do tesouro que o aguarda, mantém seu coração sempre pronto a amar e perdoar.
É isso o que Deus espera de nós. Não temos condição de perdoar na proporção que Deus perdoa. Também não teremos ninguém que consiga contrair conosco uma dívida do tamanho que nós tínhamos com Deus. Então, o Deus que nos perdoou, Ele diz agora, demonstre a mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma graça para com aqueles que devem você. É esse o princípio. Que o Senhor nos ajude a colocarmos nossa vida diante dEle, a pedirmos a Ele que faça crescer o amor dEle dentro de nós. Alguém já disse assim, olha, a maneira mais fácil de tirar o ar de dentro de uma garrafa é enchendo ela com alguma outra coisa. Quando eu vou colocando água dentro da garrafa, o ar vai saindo. Se eu quero que as coisas ruins saiam de mim, eu preciso trabalhar para que o amor de Deus transborde em mim. Quando o amor transborda, aquilo que não é bom sai. Então, que esse seja o nosso anelo, que essa seja a nossa busca, para a glória do nosso Deus. Amém?